Doutor Pedro Boareto vai chegar para bater um papo conosco na manhã dessa quinta-feira. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Bom dia. Doutor, que temos para conversar na manhã dessa quinta-feira, dia 17, chegando já quase... já estamos mais do que no meio, né, de novembro. Natal já está aí, né? Natal já está aí. Copa do Mundo já também, já inicia na próxima semana, então quem fez esse ano, hein? Já não tem muito mais tempo. É, porque daqui a pouco chega o bloco dos impostos. Exatamente. Mas vamos lá, Tony, Marquinhos, ouvintes. Eu separei um tema que muita gente tem conhecimento, mas, infelizmente, muita gente também não tem conhecimento. Uma grande parcela da população desconhece esse direito. E do que se trata? É o chamado alimentos gravídicos. Mas, Pedro, o que é isso? Muita gente acha... O nome é bem difícil, né? Exatamente. Muita gente acha que a questão da pensão alimentícia, ela só fica instituída com o nascimento da criança. Então é muito comum os advogados serem procurados após o nascimento da criança, onde a mãe fala, olha, infelizmente ele, desde que eu engravidei, ele simplesmente não me procurou, não me ajudou e também não tem me ajudado e eu vou ter que procurar a justiça para fixação dos alimentos. Só que o que ocorre? Uma lei já de 2008, a lei 11.804, ela instituiu definitivamente, já vinha sendo adotada anteriormente pela jurisprudência, né? Mas em 2008 teve uma lei estabelecendo os alimentos gravídicos, que são os alimentos devidos desde o momento em que a mulher toma ciência da gravidez. Ou seja, a partir do momento da concepção, a mulher que, porventura, não tem o amparo, não só emocional, mas principalmente financeiro, né, do pai dessa criança, ela pode ingressar diretamente com uma ação judicial, que nós denominamos de alimentos gravídicos, né, pedindo os alimentos gravídicos, e o Poder Judiciário acaba fixando, né, um valor para que essa mãe possa promover as despesas em decorrência da gravidez. Então, todas as despesas oriundas da gravidez, elas seriam suportadas por esses alimentos gravídicos. Porém, algumas questões são bem debatidas nesse caso dos alimentos gravídicos. Porque muitas vezes a mãe ela não tem condições, de repente, de não ter um relacionamento, né? A mulher que acaba engravidando não tem um relacionamento com a pessoa. Ela, de repente, teve um envolvimento, né, um dia e acabou engravidando. Só que o que ocorre? Para a fixação dos alimentos gravídicos, é de suma importância a comprovação do vínculo. Ou seja, a comprovação de que ela tinha algum vínculo com aquela pessoa e indícios de que aquela pessoa é o pai da criança. Nós sabemos hoje que existem alguns exames que podem ser feitos já para constatar a questão da paternidade, né? É verdade, o exame bem invasivo, muitas mulheres optam por não realizar esse exame, mas a doutrina e a jurisprudência trazem informações importantes que essa prova ela pode ser feita de várias formas, como conversas de WhatsApp, né? Fotografias, testemunhas, depoimento de testemunhas, né? Então tudo isso serve como prova para que o juiz se convença de que realmente aquela pessoa é o pai da criança e ele já estabeleça os alimentos gravídicos. Qual que é a importância dos alimentos gravídicos além da manutenção das despesas durante a gravidez? Com o nascimento da criança, os alimentos gravídicos eles já são convertidos em alimentos para a criança. Ou seja,
já se torna a pensão alimentícia daquela criança. Então é importante, além da manutenção, acumulativo, ele já transforma, né, com o nascimento da criança, aquele alimento que foi fixado, né, gravídicos, ele converte em pensão alimentícia. Que já era o que tinha aquela obrigação de contribuir pago, né? com a mãe. Isso. Durante a gestação já começa... Já passa a ser, na verdade, o direito é da criança. Sim. Né? Desde a concepção, o entendimento dos alimentos gravídicos é para manutenção da criança desde a concepção. Né? Só que a criança é representada pela mãe. Só que com o nascimento, os alimentos gravídicos perderiam sua eficácia. Ou seja, nasceu a criança, não tem mais por que ser estabelecidos os alimentos gravídicos. Aí entra o direito adquirido, no caso? Então, esses alimentos gravídicos já são convertidos em alimentos para a criança, né? E que é a chamada pensão alimentícia. Uhum. Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque muitas vezes algumas mulheres passam por situações bem delicadas, né, na gravidez, durante a gestação, não contam com o apoio do genitor da criança, do pai da criança, e acabam desconhecendo esse direito e só vão procurar realmente o Poder Judiciário meses após o nascimento da criança, porque a criança nasce, então tem toda aquela dificuldade após o nascimento. Então, depois de 3, 4 meses que a pessoa vai procurar o Poder Judiciário para então receber a sua pensão alimentícia. Quando, na verdade, isso já poderia ocorrer desde o dia que ela tomou conhecimento que ela estava grávida. Então, no caso, doutor, se a mulher, né, ela tem a certeza, né, de que teve um relacionamento único, exclusivo com aquela pessoa, né, a fidelidade, vamos dizer assim, né, ela pode ingressar com o pedido? Ela pode. Tendo a certeza de que realmente o filho é daquela pessoa, né? Tendo a certeza e também conseguindo comprovar isso. Hoje em dia a gente sabe que ficou muito mais fácil, até por conta das redes sociais, do WhatsApp, né? Antigamente era um pouco mais difícil, né? Em 2008, quando a lei passou a vigorar, era um pouco mais difícil esse tipo de prova, porque aí precisaria realmente de testemunha, mas mas você presenciou, né? Como que você sabe que os dois tiveram uma relação sexual? Então, era bem mais difícil. Agora, hoje em dia, com as redes sociais, os meios de informações, o WhatsApp, conversas, né, ficam ali registradas e servem como meio de prova para que a mãe possa aí postular em juízo os alimentos gravídicos. E se num caso, vamos analisar o seguinte, se a mãe entra com pedido, né, do direito aí a essa pensão, e depois lá na frente vem o exame lá comprova que a criança não é da pessoa, como que faz uma situação dessa? Olha, Marquinhos, nesses casos, a jurisprudência e a própria legislação determinam que é feita a exclusão do direito à pensão com relação àquela pessoa, e mais que isso, infelizmente, a pessoa que de repente já estaria pagando aqueles alimentos gravídicos, ela não vai ter condições de reaver esse valor, mas ela pode tentar outras medidas judiciais para acionar essa pessoa que de repente informou que ela era o pai daquela criança e fez arcar com todas essas despesas, para tentar reparar esse dano, né? Mas a devolução imediata daquele valor, isso não vai acontecer. Doutor, aproveitando que a gente está nesse tema, nós tivemos a participação de uma ouvinte e ela faz uma pergunta. A pensão alimentícia, ela compõe valores referentes a aluguel, água e luz, além da alimentação? Tudo que for despesa e tiver relacionado com a criança, ela engloba na questão do valor da pensão alimentícia. Agora, o que é importante? A fixação da pensão alimentícia, ela tem que respeitar o binômio, ou seja, a necessidade da criança, de quem vai receber, e a capacidade de quem vai pagar, né? Na grande parte das vezes, na grande maioria dos casos, a gente sabe que a necessidade ela é sempre maior do que a capacidade de quem vai pagar, né? Por isso que tem se entendido a fixação de 30%, um terço do salário, ou 30%, né, do salário. Esse é o entendimento majoritário. Agora,
Nada impede desse valor ser superior, desde que fique realmente comprovado que quem paga tenha condições de suportar um valor maior e, principalmente, que a criança que está recebendo aquele pensão alimentícia tenha a real necessidade de receber um valor maior. Como, por exemplo, uma criança que faz um tratamento ou precisa de alguma alimentação especial, a gente sabe que isso tem um custo bem elevado. E isso pode, de repente, elevar o valor dessa pensão alimentícia. Agora, no caso específico, a questão do aluguel, a questão das despesas da casa, compras do mês, tudo isso pode servir como base para que a pessoa ingresse com o pedido de pensão alimentícia. Porque muitas vezes uma mulher, ela mora com os pais, tem todo o conforto ali, mas de repente engravidou e os pais não aceitam, ela vai ter que procurar uma nova casa, arcar com todas essas despesas em virtude do nascimento daquela criança. Então essa despesa tem que ser compartilhada com o pai da criança, porque nós temos que pensar também no bem, a justiça também pensa no bem-estar da criança. Então é importante essa divisão dessas despesas, por isso que esses valores também podem ser computados quando da fixação da pensão alimentícia. Aproveitando, nós já discutimos, acho que essa situação em outras oportunidades aqui, doutor, mas nós tivemos aqui a participação de um ouvinte. Ele fala, em que situação a mulher paga a pensão para o homem? Porque ele falou que já viu o caso do homem receber a pensão alimentícia. Existem casos, como por exemplo, se o homem ele detém a guarda da criança, ou seja, tem um divórcio e os filhos ficaram sob os cuidados, a guarda ficou com o pai. A mãe teria que também pagar a pensão alimentícia para as crianças. Um outro exemplo é no caso de um divórcio. As pessoas não têm filhos, mas o homem dependia financeiramente da mulher. E ele, de repente, não tem condições de promover o próprio sustento. Tem algum outro tipo de doença, algo nesse sentido. Ele também pode postular em juízo, após o divórcio, uma pensão, porque ele vai justificar que não tem condições de promover seu próprio sustento e dependia da mulher. Nesses casos, há sim o direito do homem também pedir a pensão alimentícia para a mulher. Doutor, nesse Brasil Guaranil que nós temos aqui, nós podemos ver várias coisas que até partem o coração. E existem casos também que pai e mãe abandonam os seus filhos. E aí na justiça acaba decidindo que a criança vai ficar com o avô, a avó materna ou com o paterno, só que os pais não querem contato com a criança. Os avós têm direito de pedir a pensão? Também tem. E isso serve para ambos daí? Também tem. Os avós podem, não só podem, como devem pedir aí os alimentos contra tanto o pai quanto a mãe, para que ambos dividam as despesas da criança. Isso acontece, infelizmente, como o Tony mencionou, acontece no nosso país e existem diversos casos aí onde os avós acionam judicialmente os pais da criança para que pague alimento para o neto, para o filho que está com os avós. Infelizmente. Feito, doutor. Obrigado, Tony. Obrigado, Marquinhos. Mais uma vez, obrigado, ouvintes internados da Raiz FM. E até a próxima semana. Próxima quinta-feira, ou o senhor prepara uma declaração aí, ou o senhor estará sendo processado. Próxima quinta-feira, compromisso, importante. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Um abraço, doutor. Um abraço, até a próxima semana. Até. Valeu.